Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Para ajudá-lo a construir ao seu redor uma vida maravilhosa, está entrando no ar mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. O preletor Enio Masaki Hara recebe hoje o preletor Heitor Miyazaki e o preletor Paulo Fujinaga. Na mira dos especialistas, um assunto interessante: o caminho para se manter sempre jovem. Será jovem enquanto acalentar esperanças e envelhecerá se perder as esperanças. Você se conservará jovem enquanto mantiver a mente positiva e desfrutar o que é proporcionado pelo mundo terreno, pela humanidade e pelo universo infinito. No quadro Sou Feliz, Ingrid Doris Peredo Velasco compartilha conosco de que forma alcançou o despertar espiritual. E realmente estou muito satisfeita de ter vindo ao Brasil para poder renascer como ser espiritual. Agora, neste momento, eu estou na academia de treinamento espiritual, me sentindo um ser totalmente livre. Não saia daí, sinta Deus bem mais próximo do que você imagina. Como despertar a força latente? O trabalho de trazê-la à tona será para todas as pessoas uma alegre e agradável jornada da vida. Este livro, de autoria do professor Seiichi Taniguchi, traz textos curtos e para o autor é de extrema importância que todas as pessoas leiam e compreendam as mensagens nele contidas. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você. Através do nosso site www.sni.org.br, você pode também adquiri-los pela livraria virtual. Ou ainda, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Muito obrigado. Ingrid Doris Peredo Velasco obteve uma das mais maravilhosas graças que uma pessoa pode receber: o verdadeiro despertar espiritual. Ela vai nos contar agora como isso aconteceu no quadro Sou Feliz. Conheci a Seitonoi há 18 anos atrás. 18 anos atrás que considero o meu renascimento. O meu relato hoje é sobre o despertar espiritual. Após conhecer esta filosofia que realmente salva, eu dediquei minha vida toda, os 18 anos restantes, para divulgar o ensinamento. Dentro de mim brotou um sentimento de gratidão, primeiro pelos meus pais, por Deus, por ter conhecido a verdade. E desde esse momento até hoje, não deixo nunca de agradecer. A gratidão aos antepassados é para mim o principal, é a base da minha vida. Tenho 2 filhos, os quais também praticam a Seitonoi em casa, no trabalho, na universidade. E realmente estou muito satisfeita de ter vindo ao Brasil para poder renascer como ser espiritual. Agora, neste momento, eu estou na academia de treinamento espiritual, me sentindo um ser totalmente livre, livre de sofrimentos, livre de vaidades, livre até de qualquer sentimento que não seja natural e condizente com o sentimento de amor a Deus. Queria deixar um recado para todos vocês, telespectadores. Venham, estudem, pratiquem, sejam Seitonoi 24 horas ao dia, porque a verdade liberta. E quando a gente se liberta, consegue transpor qualquer fenômeno, consegue viver em harmonia com todos e com tudo. E principalmente consegue ser a maior divulgadora da Seitonoi quando as pessoas nos conhecem e nos perguntam: como é que você é tão feliz? Por que você está sempre sorrindo? Por que você nunca fala em problemas? A gente não fala em problemas porque os problemas não existem.
Não digas a Deus que você tem um problema. Diga ao probleminha que você tem um grande Deus. Muito obrigada. Muito obrigada. O preletor Heitor Miyazaki e o preletor Paulo Fujinaga, convidados do preletor Eni Masakihara, debatem em alto nível uma questão de interesse geral. O caminho para se manter sempre jovem. Acompanhe. Obrigado. Alô Pernambuco, alô Recife, alô turma do esporte. Nosso muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seite, né? Esse modo feliz de viver. Alô Garanhuns, alô La Carminha. Muito obrigado a senhora aí que assiste o programa da Seite, né? Caruaru, Olinda, Jaboatão, nosso muito obrigado. Hoje aqui 2 convidados especiais, o professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Tudo bem, Nil? Que história é essa de corintiano, professor? Isso é as más línguas. As más línguas? É oposição? É, eu sou tricolor. Tá certo. E o professor Paulo Fujinaga, tudo bem, professor? Tudo bem, graças a Deus. E aí, torce para algum time ou não? É pro São Paulo também. Mário puxa saco aqui do São Paulo, vou ter que contar, viu? O senhor uma vez, muito recente, falou que já está na idade sexy, é isso mesmo? Tanto sou eu como sou Paulo, nós somos na idade sexy, sexagenários. Então, tem gente que não acredita, né? Não, tem cara de mais jovem assim. É. E como se manter jovem, professores? Tem alguma receita ou não? É o tema de hoje. Então vem as dicas para nós, por favor, que está precisando. Aqui nesse livro está escrito assim que é na página 227, né? 227, está escrito assim. O caminho para se manter sempre jovem. Ser jovem não é uma questão de cronologia, mas, na verdade, é um estado mental. A essência da mente jovem consiste em firmeza de vontade, riqueza de imaginação, vividez das emoções, ousadia e coragem com que consegue superar o medo, e fervor que leva à busca de aventuras em vez de preferir o ócio. Então, tem que ter ideal, sonho, aventuras, como fosse um jovem, né? Uma vez vi uma pessoa contando o relato assim, ele já estava com quase 60 anos, ainda não estava aposentado, perdeu o emprego. Não era sexy ainda, então? Então aí ele já frequentava Seichonoye e ele estava com bastante otimismo. Não, eu estou de férias, vem coisa boa. E não chamava, passava 1 mês, 2 meses. Não, aqui vem coisa boa, estava bem animado. Mas quando passou 2 anos, ele desanimou, né? Ele falou assim, por causa da idade, né? Tem que colocar a idade lá. E por isso que não tem mais chance. E ficou desanimado. Aí uma pessoa falou assim, puxa, você precisa ler livro dos jovens. Mas livro dos jovens? É minha filha, meu filho. Eu não. Não, tem que ler. Está faltando mente jovem. Aí ele começou a ler livro dos jovens, como sempre fala o professor Heitor, né? 10 vezes cada capítulo. Ele começou a ler, quando estava o 3º capítulo, chamaram ele. E um bom emprego. Aí ele falou assim, puxa, por que será que até hoje mandei tantos currículos, ninguém me chamou e essa empresa está chamando? Sabe o que quando ele foi perguntar o que responderam? É que aqui preferimos maduros. Ele é maduro? Tá certo. Então tem chance para todo mundo, mas tem que ter espírito jovem. Tá certo. Professor, antes do senhor passar a receita para nós aí, como se mantém jovem, aí o pessoal tá ligando pedindo as piadas, professor. Esse é um dos fatores para se manter jovem. Tá certo. É notório ver as pessoas que não sabem rir. São essas pessoas que têm problema de fígado, a pele vai ficando dura, o músculo vai ficando enrijecido, porque não ri. Então fica só a pele, né? Então é preciso também manter esse jovem aprendendo a rir, contar piada. E por isso que eu também utilizo essa metodologia para tirar o cansaço das pessoas. Quando a pessoa está cansada, o riso faz com que a pessoa rejuvenesça, faz com que a pessoa tire aquele cansaço. Tudo isso melhora, a circulação sanguínea, são muitas propriedades do riso. Tá certo. Então é fundamental que as pessoas aprendam, né? Tem uma velha, todo mundo já sabe essa. Essa conta piada há 40 anos, essa piada aí, mas não tem idade, né? Não tem idade. Do metrô de São Paulo, a mulher entrou um bêbado lá e olha para a mulher, essa é a mulher mais feia que eu já vi na minha vida. E a mulher ficou com vergonha e novamente ele olhando para a mulher, ele disse, a senhora é a mulher mais feia que eu já vi na minha vida. E ele assim, então todo mundo rindo do que ele falou. E a mulher com raiva, e o senhor é bêbado, mais bêbado que eu já vi na minha vida. Aí o bêbado falou, mas amanhã eu vou estar bom.
esse é um dos segredos do senhor manter jovem? Se manter jovem? Pensar também, andar como jovem. Tá. A gente nota, muitas vezes quando pegamos metrô, a gente vê tanto jovem já correndo para pegar lugar e uma pessoa de idade de pé. Qualquer coisa quer sentar, tem preguiça de andar. E esse espírito de velho é que vai envelhecendo cada vez mais. As pernas foram feitas para andar, tem que pensar como jovem, andar como jovem, se locomover como jovem e viver como jovem. Né? Tá certo. Muitas pessoas falam, no meu tempo, só fica falando no meu tempo, o tempo vai passando realmente. Não é? Tá certo. Professor, o senhor que é o rei do riso ali, o senhor poderia fazer o treino do riso depois pra gente, né? Depois. Tá certo? Antes de terminar o programa aí. Tá. E eu gostaria de contar acho que está na internet, então o pessoal já sabe essa historinha, mas é uma historinha que é interessante. É a historinha da águia. A águia, quando chega a 40 anos, aí então ela já praticamente acabou a vida dele, porque o bico fica torto e não consegue catar comida. E também as garras, as unhas viram tudo para dentro e não consegue agarrar. A asa também já fica tudo velho, não consegue voar. Então, 40 anos de vida já é o fim da vida. Aí, nessa hora, diz que essa águia vai na rocha e fica bicando dia e noite e quebra todo o bico. Aí sai novo bico. E depois, com esse bico, arranca todas as unhas. Aí nasce novas unhas. Depois arranca todas as asas. Aí fica peladinha, né? Sem pena. Dá pena de ver sem pena. Mas depois nascem novas penas, novas unhas, já não torta, e novo bico. Aí passa a viver mais 30 anos. Então quase dobra a vida dele, né? Então aí nesse quebra-bico, o que quer dizer para nós? Aquele bico, a boca, que usava palavras negativas, palavras destrutivas, então troca por um bico novo que só fala das coisas boas, só fala das coisas positivas, vê sempre o lado bom das coisas. Esse já trocou o bico, né? E as garras, ficar preocupado com o passado, né? Então, tá apegado com algumas coisas de não querer perder ou tal, que aconteceu isso com aquilo, e tu fica preso, então é apego, desapegar, né? E as asas novas seria o sonho. Idealizar um sonho, né? Então não importa a sua idade, mas idealiza o sonho, o mestre diz assim. Então idealiza um sonho. Esse sonho, por exemplo, para a pessoa que está com 90 anos, 100 anos, talvez até não realize nesta vida, mas poderá na outra vida já nascer com aquele sonho quase concretizando. Olha só. Né? Só tirar o que não presta? Tira o que tá não certo. presta. Então o Xavier tem solução ainda, né? Professor, aqui no livro Meditando sobre a Vida, né, do professor Masaharu Taniguchi, tem um capítulo exatamente que fala sobre esse assunto, né, o caminho para se manter sempre jovem. E dentro desse capítulo também tem um item aqui que fala para conseguir a verdadeira felicidade no lar, porque o lar em desarmonia é um lar que envelhece as pessoas, né, professor? Envelhece e adoece, né? As pessoas ficam doentes, causa problemas financeiros. E também aquela insatisfação, né, que das pessoas quando estão retornando para casa já começam a mudar o humor. E quando estão fora são alegres, mas quando estão chegando em casa já vai ficando triste porque não quer reencontrar com algumas pessoas que estão lá nessa casa. E é muito comum também pessoas que vão para o hospital, estão doentes, e quando o médico diz, olha, daqui 2 dias você vai ter uma alta, você já vai poder retornar para casa. Adoece novamente, porque no inconsciente ele não quer retornar para casa. Justamente devido à desarmonia. Por isso, são muitos fatores que vão prejudicando a própria saúde e tudo. Mas dentro dos fatores que é importante, que eu achei fantástica essa colocação, aliás, esse livro é fora de série. Muitas pessoas não aprendem a investir em livros, aprendem a investir em coisas que banais, mas no livro, eu dou muito valor ao livro, porque meu avô, que foi vereador no Japão, dizia para o meu pai, economize em tudo, menos num bom livro. Né? E o mestre Masaharu Taniguchi diz, um bom livro é um professor particular que você carrega. Eu sempre levo isso em conta, porque eu aprendi muito, mesmo o idioma português, que eu tinha muitas dificuldades, aprendi a superar as dificuldades através de leituras e leituras que meu professor me disse. Aqui diz o seguinte, você será jovem se perseverar na fé e envelhecerá se for vencido pelo medo. Será jovem enquanto acalentar esperanças e envelhecerá se perder as esperanças. Você se conservará jovem enquanto mantiver a mente positiva e desfrutar o que é proporcionado pelo mundo terreno, pela humanidade e pelo universo infinito. O belo, a alegria, a coragem, a força, o senso
o senso do sublime, etc. Então, é questão da renovação, dentro daquilo que o professor Paulo está falando, da águia, complementando o outro lado do enfoque da águia. Se a águia não fizer toda essa renovação, não mudar o bico, não mudar as penas já estão pesadas, não vai conseguir mais voar. Se a garra estiver muito flácida, muito mole, ela não vai conseguir prender as presas. Se o bico estiver muito mole, do jeito que está curvo, ela não vai poder abrir a comida para comer a carne do outro, porque a águia é carnívora. Então, nessa renovação, ela viveu mais 30 anos e chegar até os 70 anos. Então, é preciso renovar. Tá certo. Professor Paulo, as pessoas que trabalham tristes, com mente sombria, também envelhecem? Envelhece. Tem que trabalhar... Mesmo que o salário não é bom, tem que trabalhar feliz. Tem que trabalhar feliz. Então, o mestre Marcelo Taniguchi disse que só o ser humano que ri. Então, quando é criança, ri bastante, né? Mas quando torna adulto, acaba não rindo mais. E tem até o livro A Verdade da Vida, volume 7, que fala, né? Viva sorrindo, viva sorridente. E, então, é difícil de ficar, já perde o hábito. Então, que nem o professor Heitor disse, se está numa rodinha lá, ouve piadas, acaba rindo, mas se não tiver essa oportunidade, é difícil. Então, na Seitonei ensina para fazer o treino do riso. Tá certo. Esse treino do riso é como a palavra atrai alegria. Ou seja, a alegria tem dentro da gente mesmo, só que ela está encoberta porque já deixou de rir. Então, para fazer manifestar essa alegria que está dentro de si, usa a palavra né? Então, principalmente pessoa que está doente e não consegue nem rir, só basta repetir palavras uns 10 minutos. 10 minutos? 10 minutos. Professor, então, o senhor falou agora um pouquinho sobre a pessoa não quer voltar para casa porque não está muito bem, aí prefere até ficar doente, vai, né? Como fazer uma mudada? Porque a pessoa, então, tenha uma vontade enorme de voltar para casa, mas não só de voltar, mas voltar feliz, contente, para se manter sempre jovem. É justamente aplicando o que a Seitonei ensina. O primeiro detalhe é procurar viver em harmonia. E, às vezes, é normal as pessoas que vivem em desarmonia, mentalmente ela fica criticando o outro. E outro ponto que é fundamental para acabar com a desarmonia as pessoas fixam a mente no defeito da pessoa, ao invés de procurar ver as virtudes. Sempre alguém tem o lado bom para ver, mas ela prefere ver o lado negativo. O outro detalhe que faz com que as coisas fiquem difíceis é da pessoa querer só impor o pensamento dela e não saber ouvir o outro. E não faz a empatia de se colocar no lugar do outro. Se colocando no lugar do outro e procurando entender. Aliás, quando eu estive no Japão pela primeira vez, eu aprendi, né, como brasileiro, a gente vê o comportamento de cada país. Aí estávamos no restaurante, aí entravam os japoneses lá e aí o pessoal começava a tomar sake, não via ninguém discutindo. Mas depois que o outro terminava de falar, aquele que falou era a vez dele falar. Então cada um espera a sua vez para falar. E não querer falar em conjunto, falar junto, de querer impor o seu pensamento, né? Então as pessoas aprendem a ouvir. E quando nós passamos a ouvir, o outro também vai ouvir também. Então é fundamental não ficar fixo na mente, fixar na mente o defeito alheio, mas ver o lado bom. Aliás, muitos casamentos estão se desfazendo por causa desse detalhe. A pessoa fixa no defeito do outro, acha que o outro quer isso, que o outro aquilo, e para de corrigir o próprio defeito dela. Ela tem que corrigir o defeito dela também. Tá certo. Professor, o senhor de vez em quando, acho que sempre, né, carrega aí na pasta um livro de piadas, por exemplo, assiste filmes de humor. Isso é bom para manter a gente com a nossa mente arejada. Isso é muito importante, inclusive tem muitas pessoas que têm, inclusive Biona, apareceu um senhor uma vez que ele tinha uma tremedeira no corpo todo, tremor, né, e esse tremor impedia que ele ficasse até em posição de oração na hora da oração. Foi feito o treino do riso. Quando terminou o treino do riso, ele ficou em posição de oração primeira vez e desapareceu. Na verdade, o que acontecia? Por que ele tinha esse tremor no corpo? Porque ele ainda armazenava no seu inconsciente muita ira, muita raiva, muito ódio. E quando substituiu pelo riso, desapareceu o problema. Para terminar, então,
como vencer as dificuldades, e em seguida a gente vai fazer o treino do riso para terminar hoje o programa mais alegre do que nunca. Então, toda dificuldade é uma oportunidade para manifestar a capacidade infinita. Então, quando vem dificuldade, tem que agradecer, logicamente, tem que esforçar, tem que praticar. Mas não é que dificuldade vai fazer com que desanime. Precisa animar mais e vencer essa dificuldade, porque dificuldade é oportunidade para crescer mais. Então, com certeza, quando tem dificuldade, se esforça, pratica, aí vence a dificuldade. Não é, a dificuldade aparece porque ele tem condições de transcender essa dificuldade. Tá certo. E o até no banheiro tem que fazer então, o logicamente, para pessoas que não conseguem assim, é só repetir palavras positivas. Agora, a pessoa que já consegue, já pode ir no ritmo mais acelerado, mas começa assim. E assim vai. Isso não é no apartamento, não acorda o vizinho, não? Ah, sim. Quando eu tenho problema, avisa os vizinhos, né? Avisa os vizinhos. Ou então faz mais em silêncio. Pode fazer em silêncio também. Pode imitar, como é que estiver soltando voz, faz. Também pode, porque ela vai motivando botando riso, né? Então, uma hora ela começa a disparar. Mas mesmo que não dispara, fazendo esse treino todo dia, realmente o corpo vai ficando saudável. Tá certo. Aconteceu em Cuiabá, curso de dirigente que eu estava dando, fiz um campeonato do riso, aí uma senhora do grupo que foi vencedora, ela estava para fazer a cirurgia do coração e ela ficou curada naquele instante. Por isso que dizem que o riso é bom para o coração. Ela se curou com o treino do riso, do problema cardíaco. Maravilha. Então, para você aí que está meio julgador, o e seja feliz de verdade. Obrigado, professor Heitor Miyazaki. Fica devendo mais piadas, hein? E também aí, professor Paulo Ferdinand, muito obrigado. Senhor, muito obrigado. Sabedores de que o vigor da juventude vem de um espírito jovial? Vamos então ao nosso momento de reflexão. Para que as boas ondas mentais se manifestem no corpo, é necessário estarmos firmemente assentados e sintonizarmos o nosso modo de viver com as ondas de Deus. Muito obrigado. Dinamize sua capacidade. Estivemos na melhor companhia, ouvimos as melhores palavras e agora somos capazes de viver da melhor maneira possível. Pois tudo que é bom está aqui, no programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Observe-se sem reservas e atentamente. Verá em si mesmo uma pessoa maravilhosa. Faça isso agora, em nosso momento de oração. Muito obrigado pela sua companhia. Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações. Eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim
e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.